Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, host do Tech for Business, podcast e videocast oferecido pela Sonda Brasil, onde a gente fala sobre tecnologia, inovação, comportamento, o futuro da sociedade e vários outros assuntos que são tão instigantes, às vezes complexos, mas apaixonantes. Hoje eu recebo uma dupla. Nem sempre a gente tem duplas aqui, eu gosto muito quando tem dupla porque tem também uma interação, tem perspectivas diferentes. Carmela Borst, fundadora da Soul Academy. Falei certinho, Carmela? Falou certíssimo. Bem-vinda, muito obrigado. Michelle Schneider, autora, palestrante, professora convidada na Singularity University. Aqui eu não tenho dúvida. Foi certo, né, Mi? Certíssimo. Muito obrigado pela presença de vocês. A nossa conversa, ela parte de uma ideia de o que é humano dentro do mundo corporativo, e aí é muito amplo, né? A gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre estrutura, cultura e comportamento. Mas antes, eu vou pedir para rapidamente vocês darem um contexto de quem são vocês. Aqui a gente está falando para vários grupos diversos de tecnologia, de negócios. Carmela, o que é a Soul Academy e o que ela compõe essa sua trajetória recente? Bom, então eu venho do universo de tecnologia, eu fui executiva de multinacionais de tecnologia por mais de 20 anos. E a Soul Code, ela nasceu exatamente, a gente hoje se apresenta como uma edtech que é não óbvia e que nós qualificamos pessoas que não são óbvias para o universo de tecnologia. Daqui a pouco eu quero entender o conceito de óbvio e não óbvio, que talvez já vai tomar bastante da nossa conversa. Michelle, uma trajetória aí com algumas empresas, big techs também, e agora um momento bastante agitado, inclusive, né? Um momento bastante agitado. Assim como a Carmela tem 20 anos de mundo corporativo, grandes empresas de tecnologia também, e um pouco mais de um ano atrás, eu resolvi fazer uma grande transição de carreira e mergulhar no assunto futuro do trabalho. Então eu tirei um ano onde eu viajei para alguns lugares, fiz uma série de cursos para pesquisar um pouco para onde o mundo do trabalho estava indo. Acabei de escrever um livro sobre isso. Então, de uma forma também muito objetiva, uma longa história. Acho que é assim que a gente começa. Recentemente, a Michelle estava numa viagem para a China. A Carmela, já não sei em quantas viagens já encontrei, mas fez esse ano específico, uma para a Amazônia, que na viagem foi uma experiência transcendental ali. Eu acho que aqui a gente tem dois repertórios muito interessantes, não só corporativos. O ponto em comum entre vocês, essa transição de carreira e o momento também. Vamos lá, agora a primeira parte aqui é a gente desconstruir um termo que a gente utiliza muito, que ele até fica desgastado, né? O que é uma liderança humanizada, o que é uma cultura humanizada. Por mais óbvio que às vezes pareça, o que é o humanizado? E aí, Carmela, eu começo contigo nessa missão de desconstruir um pouco. O que é o olhar humano dentro do ambiente corporativo, onde a premissa ainda é capitalista, é de gerar resultados, é de negócio, é de pressão? Olha, a gente está aqui num podcast que chama Tech for Business. Eu puxo um tema que é o Tech for Good. E o Tech for Good, ele olha para esse líder, que é um líder que ele tem alguns pilares que ele tem que prestar muita atenção para que ele tenha uma liderança humanizada. Então, quando a gente fala, a primeira delas, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de sustentabilidade, que são os pilares Tech for Good. A gente está falando principalmente de diversidade, a gente está falando de saúde, a gente fala de educação. Então, quando você olha para o ser humano, esses são pilares que são fundamentais. E a humanização, e até muito bacana, e é um papo que a gente vai ter muito sobre isso, ela neste momento, ela ainda, se eu gostei dessa palavra, transcendental, porque com a chegada de inteligência artificial, a gente tem que, de novo, é o ser humano no centro. Então eu diria que esse executivo é o executivo que olha, de fato, o ser humano no centro. Mas todo ser humano que cerca ele, cliente, colaborador, as pessoas do entorno dele, das comunidades, esse é o executivo que olha com humanização. Olha para as pessoas, né? É meio óbvio. É meio óbvio, mas na verdade é extremamente complexo. E aí a minha pergunta para a Michelle é: colocar o ser humano no centro, na teoria é uma coisa e na prática é outra. E eu tô lembrando, eu tive a oportunidade de ler uma parte do seu livro ali em primeira mão, não vou abrir aqui em detalhes, mas ali tem
Acho que a alma do teu livro passa muito por isso, né? Um momento em que houve uma percepção da pessoa, não da executiva, do tempo. Mas o que é, de fato, assim, colocar a pessoa no centro? Na verdade, não o que é, mas o desafio entre a teoria e a prática de colocar uma pessoa no centro de fato. Eu acho que, enfim, é uma resposta profunda para um podcast, mas eu começaria muito quando a gente faz principalmente esse tipo de transformação com o autoconhecimento e com o lado do sentimento, né? Então, num mundo em que a gente fala tanto de inteligência artificial, de produtividade, de aumento, né, de entrega, eu acho que muita gente está deixando o lado humano de lado, o lado sentimento. E eu gosto muito de uma frase do Yuval Harari, onde ele diz que a gente está desenvolvendo inteligência artificial, mas a gente não está desenvolvendo a consciência artificial, e eu falo ainda bem, né? E as pessoas confundem inteligência e consciência. A inteligência é a nossa capacidade de resolver problemas, e a consciência é a nossa capacidade de sentir. Então, no momento em que a gente está avançando cada vez mais em resolver problemas, em avançar com a inteligência artificial, acho que a sociedade está indo muito para esse lado, mas a gente não está desenvolvendo na mesma proporção a nossa capacidade de presença e de sentir. E quando eu volto para a sua pergunta, acho que o momento principalmente de transformação que eu passei da minha vida, de sair desse automático, ele veio muito com esse sentir, ele veio muito com essa presença e com esse autoconhecimento de sair só da pura entrega, de sair do automático e de olhar um pouco para dentro. Sabe que essa palavra, o sentir aqui, ela parece proibida no vocabulário, ou ela apareceu por muito tempo proibida no vocabulário corporativo, né? Agora, Carmela, ela é muito forte aqui na nossa conversa, o sentir. Mas dá para sentir nas estruturas que a gente tem hoje, com as entregas que a gente tem para fazer, ressignificar o que é o sentir aqui é o grande desafio? Sem dúvida, porque o sentir, ele é da sua capacidade de olhar o outro. E quando você olha o outro, de novo lá no centro, eu olho para esse outro, primeiro, nós somos diferentes, aonde nós nos complementamos e o que eu sinto por esse outro. E aí a gente sabe que é o tal das habilidades, né, interpessoais, habilidades emocionais, que não é algo que você aprende tecnicamente, pode desenvolver. Esses dias até vi que tem uns livrinhos assim do Harvard Business Review, que um deles, que a empatia é um dos mais vendidos. Você imagina que os executivos vão comprar um livro para aprender o que é empatia, né? Então, você tem que desenvolver. Mas eu diria o seguinte, que o sentir, ele durante muito tempo ele foi proibido nas corporações, né? Você não podia nem demonstrar muitos sentimentos, e hoje ele não só ele tem que existir, como eu acho que a liderança é cobrada sobre isso, sobre esse sentir. Aqui tem um paradoxo. A liderança é cobrada sobre isso. E aí, muitas vezes a gente entra num plano, numa métrica, eu quero que a minha empresa seja mais humanizada. Qual que é, aí eu vou jogar para você, mas depois eu volto. Qual que é o equilíbrio entre eu ser cobrado por isso é diferente de me despertar para isso? E aí aqui tem muita coisa. Faz sentido quando eu sou cobrado por diversidade? Eu tenho um plano aqui, eu tenho que fazer. Ou seja, a gente também colocou numa linguagem corporativa o que talvez seria mais humano. Não, eu sei que não é simples a resposta e a pergunta aqui, mas claro. O que você pensa sobre o olhar mais de impor algo ou de cobrar por algo que está num campo do sentir? Eu acho que primeiro que varia muito de empresa para empresa, de liderança para liderança e de cultura para cultura. Então eu trabalhei em empresa chinesa recentemente, trabalhei em empresa americana, e eu acho que quando a gente fala dessa liderança humanizada, acho que ela tende a refletir muito a cultura de cada uma das empresas. O que eu concordo muito com a Carmela é que antigamente não se podia, nem se falava de liderança humanizada ou de sentimento ou de vulnerabilidade dentro de um ambiente corporativo, e acho que hoje em dia, né, tem sido algo cada vez mais aberto e cada vez mais falado. Da minha experiência, não posso dizer que é algo que eu vi ser cobrado ou mensurado, né, de uma forma KPIs como diversidade, sim. Acho que diversidade ele entra de uma forma muito estruturada
quão diverso é o seu time e tudo mais. Mas eu acho que ela é uma cobrança muito mais, talvez até de baixo para cima, né? Quando eventualmente um líder não humano, que ainda existe, né? Não vamos dizer que não existe esse líder também, como ele reflete na cultura do time dele ou dela. Né? Então, eu não vejo essa cobrança da liderança humanizada de uma forma muito ainda, pelo menos da minha experiência, né? Nas métricas, mas acho que é muito mais uma cobrança de o quanto, e principalmente com as novas gerações, tá? Acho que as novas gerações, essa sim, tem cobrado muito mais ainda o lado humano de um líder que muitas vezes, eu sempre brincava, né? Quase uma liderança dos anos 90, aquela liderança, né? Muito autoritária, muito masculina. É importante o que você ponderou também, a empresa, a cultura. Eu acho que tem a gente não nem tudo a gente vê sob o ponto de vista de ruptura, né? Então a gente vive uma transição aqui. Temos todos os perfis de líderes. Uma dúvida, Carmela, a Michelle comentou mudança cultural, então uma cultura americana que você teve contato, uma cultura chinesa. Essa conversa sobre o humano, sentir, a gente sabe como é a América Latina, em especial o Brasil, como a gente lida com feedback. Tem uma questão nossa aqui, mas essa conversa é facilitada a partir da nossa cultura ou não? Ou essa conversa, óbvio, ela acontece nos Estados Unidos, mas ela acontece numa cultura alemã, ela acontece talvez na China, não sei, transcende aqui um pouco um aspecto cultural do brasileiro latino que é um pouco mais emotivo? Eu não tenho dúvida, porque quando a gente olha culturalmente, assim, também tive a oportunidade de morar fora, na Europa, a gente olha, vamos olhar para esse executivo de novo, né? Culturalmente, claro, nós somos já, como eu vi você falando, na própria América Latina nós somos muito diferentes, né? Eu tive a oportunidade de liderar a equipe para a América Latina. Nós somos muito diferentes, primeiro porque a gente só fala português, né? Somos os únicos. E a gente culturalmente somos diferentes. Mas quando você olha para a Europa, para próprios Estados Unidos e para a Ásia, claro que a cultura, a educação, a forma como essas pessoas se colocam é diferente, mas voltando para o princípio da nossa conversa desse líder, o sentir também está ligado, e eu gosto muito dessa palavra de métrica, eu uso bastante também, porque a gente vem do mundo corporativo, você sabe, quando você fala em número, você pega o executivo, né, na conversa. Eu nunca vou falar só de impacto social ou de inclusão digital, mas ROI social e o que ele precisa entregar dentro de um programa dele de ambiental ou de social. Então, quando a gente olha para métricas, um líder, por exemplo, que não seja empático o suficiente para, partindo dele, trazer a diversidade, ele é cobrado por isso. Então, ele vai ter que ter algum tipo de sentimento com relação a esse tema, por exemplo. E eu tenho visto que alguns deles, até pela própria cultura, acaba olhando para diversidades diferentes, o que é muito bacana, né? Porque nem a diversidade ela é óbvia, assim. E aí é que a gente pode falar bastante, inclusive porque hoje elas são plurais, né? Só ainda essa questão de cultura, que foi o que você trouxe, quando a gente olha para uma cultura americana e a cultura chinesa, por exemplo, inclusive ainda você está com a China muito você está postando sobre a China mesmo depois de uns dias, mas essa conversa sobre humanização, você percebe também na China, da forma que é feito lá, ou não, ou está muito mais para o nosso lado ocidental? O que você já consegue, que leitura você já consegue fazer da experiência que você teve, mas da experiência de ter trabalhado numa cultura chinesa? Vamos por partes. Acho que sim, muito diferente a cultura americana da cultura chinesa. E por mais que eu acho que a empresa chinesa que eu trabalhei, ela tenha se ocidentalizado um pouco, ainda assim você vê um foco e uma agressividade em resultado, em produtividade muito maior do que você via em empresas americanas, né? As empresas americanas que eu trabalhei, LinkedIn, Google, elas têm um olhar e um cuidado com o funcionário que é
Inclusive, acho que é muito atípico da maioria das empresas brasileiras, né? Então, eu brinco que a gente estava muito mal acostumado dentro de uma cultura, acho que tão focada no funcionário. Quando eu pego um pouco dessa minha experiência recém-retornada da China, uma coisa que eu acho que é super interessante, que talvez pouca gente saiba, a cultura do trabalho na China, existe um conceito do 996 ou 996, que é o chinês, ele trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. É assim a cultura de trabalho do chinês. E aí a gente, quando chega do Ocidente, fala, mas imagina, meu Deus do céu, como que essas pessoas trabalham tanto? Eles não se sentem mal? E é uma sociedade que, quando você conversa com eles estão felizes. Por quê? A realidade deles é que a geração anterior a eles era uma geração que passava fome, literalmente, né? Pessoas que perderam entes de fome. Então, a realidade deles é, eu tenho um emprego, eu tenho poder de consumo, que bom que eu tenho esse emprego num ambiente, né, extremamente competitivo, um país com 1,4 bilhão, né, bilhão de pessoas. Então, existe toda essa competição. E ele trabalha destinado e feliz por ter esse poder de consumo e uma vida melhor do que a que ele teve. Então, inevitavelmente, a cultura ela é muito diferente do que se espera do funcionário também. Vou trazer uma polêmica para você, baseada aqui no exemplo que você deu geracional. Mas eu vou trazer para o Brasil num recorte que não é geracional. Talvez ele seja social. Em outras palavras, a minha pergunta vai ser o seguinte: em algum momento, essa conversa sobre humanização, sobre o sentir, ela fica numa elite? Ela fica muito restrita, talvez, quem está num estágio profissional de algumas oportunidades? Eu dou um exemplo. Às vezes, hoje, você tem um jovem que precisa de o que a gente chamou no passado de subemprego. Esse termo ele é ruim, mas de um emprego de entrada, e o que está na mente dele ali é trabalhar para sustentar a minha família. Né? Faz sentido essa pergunta, Carmela? Esse recorte talvez da discussão, essa discussão ela não é democrática? Ou talvez seja só uma percepção minha? Olha, eu diria o seguinte, com base na experiência até, né, com alunos, a gente tem em vários territórios, eu diria até que talvez o contrário, porque as pessoas, dependendo do território que ela vem, é natural para ela pensar no próximo, porque ele depende do próximo muitas vezes para sobreviver, aquele eu tenho arroz, você tem feijão, vamos juntar e fazer um prato de comida juntos. Tem muita preocupação com o que eu vou, como vai ser a minha próxima geração, como é que eu vou impactar o entorno. Quando você olha uma mulher, por exemplo, num território de favela, ela está abraçando todo o entorno dela. Então, isso a gente pode chamar também, uma humanização e muito preocupado com o próximo. Eu diria que ali é raiz. E quem não vem desse tipo de território, e aí a gente pode falar de vários, mas que sejam diversos, ele sim está na elite, mas não são todas as pessoas que de fato estão, preocupadas em fazer algum tipo de impacto. Então, eu diria que tem uma conversa numa elite, ainda bem que existe, que essa conversa hoje ela é importante, as pessoas se sentem mal se não estiverem nessa conversa, mas quando a gente olha nos outros territórios, isso vem de raiz, né? Vem de sobrevivência. Eu tô voltando a uma palavra aqui, que é a palavra letramento, que já apareceu em outros episódios que eu gravei, que você me faz lembrar isso. Por exemplo, uma mulher preta da periferia, ela já vem com um letramento em relação ao que é a saúde mental, muito mais sofisticado às vezes do que um outro recorte. Eu gostei bastante do olhar inverso aqui. Eu queria fechar essa primeira parte onde a gente desconstruiu um pouquinho o humano, e por mais, né, profundo que seja, deixa eu só pegar um teaser do que você tem estudado sobre o futuro em relação à questão multigeracional aqui. E aí, o multigeracional hoje já é uma realidade, mas para o futuro é ainda mais uma realidade. Mas o multigeracional, né, várias gerações convivendo em um mesmo ambiente, com entregas, muda essa forma de olhar o humano. Ou seja, a gente vai precisar de um olhar humanizado exatamente por causa que o multigeracional vai trazer vários desafios. Acho que sem dúvida alguma.
Engraçado, eu estava conversando com meu pai esses dias sobre essa as multigerações dentro do mercado de trabalho. Ele falou, mas isso sempre existiu. Eu falei, pá, mas a grande diferença é que essas multigerações, elas não eram tão diferentes, né? Uma vez que cada uma das gerações agora teve uma infância absolutamente... Os intervalos são muito menores, né? E você tem o impacto da tecnologia, né? Então você imagina que no mercado de trabalho você tinha faixas de idade diferente, só que a infância de alguém que nasceu com o celular, ela é muito diferente de quem não teve o celular na adolescência, e que vai ser muito diferente da próxima geração que vai crescer com a IA. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? A minha geração era o controle de quanto tempo de videogame e TV você vai ter. Dos meus sobrinhos é quanto tempo de celular. E a da próxima geração é quanto tempo de relação com a sua IA essa criança vai ter. Então, quando a gente pensa isso dentro do mercado de trabalho, existe um conflito gigante, porque a forma de ver o mundo, principalmente da geração Z agora, ela é absolutamente diferente das outras gerações, tanto dos millennials quanto dos baby boomers. Né? E aí eu acho que tem um lance muito interessante, que é, acho que as gerações mais velhas, eu me vejo quase que numa geração do meio, né, como millennial, mas uma geração anterior, o grande foco era lucro, né, era uma geração que só basicamente olhava para lucro, né, dentro do mercado de trabalho, o que se buscava era lucro. Essa próxima geração, o lucro não é suficiente, como a própria Carmela falou, é uma geração que vai exigir e que já exige propósito, é uma geração que exige sustentabilidade, que tem uma consciência de um mundo muito diferente de uma geração que estava aqui somente para entregar resultado. Então, o que se espera desse líder é muito diferente, né, daquele líder que realmente no começo da nossa conversa era o líder que só queria o resultado. Então, acho que esse é um dos temas, inclusive, mais atuais que a gente tem hoje, dos grandes desafios de como lidar. E, no fim das contas, está todo mundo dentro desse mesmo ambiente de trabalho. Que privilégio poder ter essa conversa com seu pai, né? E como que ele te provocou em trazer argumentos ali, né? Muito, muito legal. Carmela, deixa eu trazer um ponto antes de falar do líder ou da líder em si aqui, mas esse recorte da tecnologia que a Michelle trouxe. Estamos falando de humanização em parte por um impulsionamento da tecnologia. E a pergunta é, como que a tecnologia provocou a conversa sobre humanização? Talvez mais conhecimento, mais repertório, mas outras formas que a tecnologia contribuíram para essa conversa. Bom, até pegando o seu gancho, e falando da tecnologia, eu acho que a grande discussão com a tecnologia, quando a gente fala do Tech for Good, é como ela vai ser usada para o bem e como ela é sempre o meio, né? As pessoas sempre vão estar em volta dela. E quando fala dessa questão geracional, é muito interessante porque hoje tem um advento que que a gente vai ouvir cada vez mais e que na Ásia já se fala muito, que são os vulneráveis digitais. São pessoas que, essa vulnerabilidade, ela acontece muito com as pessoas com mais 50 anos, mais 60 anos, e ela é uma vulnerabilidade, eu diria que se a gente não tratar, ela vira um vulnerável social, porque essa pessoa simplesmente está à margem da sociedade. Ela não consegue. Você vê hoje no Brasil, uma pessoa que não consegue navegar numa jornada digital, ela não entra num aplicativo de governo. Ela não consegue, ela não é uma cidadã, ela não consegue ter acesso. E às vezes a gente fala isso, mas aonde acontece isso? É em território de favela? É na zona rural? Não, é dentro das nossas casas. Porque os idosos, eles são vulneráveis digitais. E vulneráveis, inclusive, também, né, para situações de risco. Então, eu diria que até voltando para o multigeracional, o que a gente faz hoje, aí, dentro da Soul Code, é que a gente coloca dentro da mesma classe, do mesmo squad, um jovem de território de favela e uma mulher mais 50 que tem 2 faculdades. O que sai daqui é de um caldeirão, porque eu venho com vários flashes de lugares diferentes. Eu olho para o problema de formas diferentes. Então, olhar para o problema de forma diferente é humanizar a tecnologia. É daí que vai sair a inovação. Então, assim,
E eu venho, né, de Big Tech, da tradicional, onde a gente sempre falou, mas a tecnologia vai fazer as pessoas perderem emprego, a tecnologia vai, se a gente não trouxer essa pessoa, não tirar ela dessa vulnerabilidade digital. E com o advento da inteligência artificial, se a gente não inclui essas pessoas, e veja bem, hoje elas já estão longe. Tá aí o letramento, né? Você fala de inteligência artificial para uma pessoa que mal teve acesso à internet, então é isso que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Porque isso também lá fora, né? Sabe o que é interessante aqui? E aí, conectando com o que você falou do tempo que uma geração vai ficar, por exemplo, interagindo com a inteligência artificial, às vezes a gente sempre olha ou para a ferramenta inteligência artificial ou para funções que vão deixar de existir, mas, por exemplo, eu conversando com uma inteligência artificial, às vezes eu estou desabafando sobre algo do meu trabalho. Essa máquina está me orientando de questões emocionais e sentimentais. E olha o impacto que isso tem para uma liderança, para quem vai trabalhar o emocional dessas equipes. Olha que elemento forte aqui nessa conversa. Vamos falar do líder e da líder aqui? Olha o tanto de desafios que a gente tratou nesse papo meio profundo, bastante, meio não, né? Bastante profundo, mas aí eu tenho esse contexto, né? Multitecnológico, multigeracional, mudança de comportamento de consumo, mudança de diretriz de uma companhia, resultados. E aí, da experiência que vocês têm, vocês foram líderes corporativas, hoje estão lidando com outras lideranças, como se encontra, claro que não se generaliza, mas como se encontra o estado mental e de desafio dessa liderança e dessas lideranças que a gente está falando aqui? Sempre perguntas fáceis. Super fáceis. Acho que, sem dúvida alguma, um grande desafio, né? Um líder em um momento em que acho que são muitas preocupações, né? Você tem a preocupação de desenvolver o time, de cuidar do time, né? Então é uma nova camada, esse olhar de cuidado e não só do resultado e da meta. E existe ainda um outro olhar em que a velocidade da tecnologia ela é tão grande que você ainda tem que ter aquele olhar de futuro para onde o meu mercado está indo, o que eu preciso fazer aqui para eventualmente me manter vivo como profissional e como empresa e como companhia. Então acho que sem dúvida alguma um grande desafio do líder. E eu acho que um novo papel desse líder é que esse líder ele não tem mais todas as respostas e tudo bem ele não ter todas as respostas. Né? Eu acho que o líder de antigamente era aquele líder que tinha que ter as respostas na ponta da língua e tinha que ter o direcionamento. E acho que um momento em que a gente olha para um futuro tão incerto, acho que essa vulnerabilidade desse líder de às vezes sentar e vamos descobrir junto, porque não necessariamente eu também tenho a resposta, acho que é um novo papel de uma liderança num momento como esse. E o que eu vejo, independente de você ser líder ou de você ser um profissional, um IC, para mim, esse profissional do futuro, que é o título do meu livro, eu acho que é muito quem vai conseguir casar muito bem o lado tech com o lado humano. Eu acho que tanto o líder quanto o profissional que não desenvolver a sua habilidade de tecnologia, o seu letramento, e esse letramento ele não tem fim. Né? Não é que agora eu já aprendi a usar o chat GPT e agora eu estou ótimo na IA, não, porque semana que vem tem uma nova e daqui tem uma nova. Esse always on quase de desenvolvimento do lado tecnológico, eu acho que passa a ser fundamental para um líder e para um profissional, ao mesmo tempo que o lado humano também. Né? Então, se você não desenvolver o seu lado humano como ser humano, né? Eu tenho o profissional do futuro e eu falo, quem é o ser humano do futuro também? Se você não desenvolver esse seu lado humano, inteligência emocional, como você se equilibra dentro de um viés de saúde mental, que é um outro tópico também super atual nos dias de hoje, né? Acho que a chance da gente se perder num mundo em que acelera numa velocidade exponencial, enquanto nós humanos somos seres lineares, né? A gente não foi programado para essa velocidade, eu acho que tende a cair um pouco dos pratos. Então, para mim, esse líder é quem equilibra muito bem o seu lado tech, entende das tecnologias, entende desse letramento para ele e para o seu time, e ao mesmo tempo é o líder humano. Ô Carmela, aqui tem um olhar da Michelle sobre
um alto esforço do próprio líder, né? Então é um líder que equilibra. Mas aí, duas perguntas aqui. Primeiro, nós estamos sendo humanos com os líderes, e quem cuida do líder numa camada que não é a que a Michelle falou, né? A camada da busca interpessoal, mas quem cuida desse líder, dessa líder que tá também, que precisa ter uma relação humanizada? A Michelle estava falando e eu estava pensando assim, que figura vem na nossa mente quando a gente fala de uma liderança? Como é essa pessoa, né? Como ela é? Naturalmente ela é óbvia. A gente pensa num líder como um homem branco, né? Igual a inteligência artificial. Igualzinho. Então, é muito natural porque são óbvios, são pessoas óbvias na liderança e que são mesmo, né, as que ocupam 90% hoje dessas lideranças nas grandes empresas, no mundo corporativo. E aí, até olhando eu falando e pensando assim, se for uma liderança feminina, vou só falar de 2 casos, tá? Homem e mulher. Já vão viver essa liderança de forma tão diferente, porque eles vão estar em campos de batalhas diferentes, né? Se a gente falar numa liderança feminina, ela tem um advento que ela tem que se provar onde ela vai estar sempre sendo muito cobrada, né, como essa liderança. Ela é uma liderança que naturalmente é humanizada, empática, mas ela também vai ser mais cobrada por diversidade, porque ela vem desse lugar, porque ela não é óbvia nesse lugar, né? Isso vamos falar só nesses 2 recortes. Se a gente trouxer mais recortes, aí a gente fica aqui o dia inteiro, mas assim, eu diria o seguinte, olhando esse líder, eu não tenho dúvida, a questão da tecnologia é fundamental, e eu acho que e muitos deles continuam não se aprofundando tecnicamente onde deveria, mas eu diria que esse líder tem, por si só, um desafio muito grande que é a questão da diversidade, seja ele um homem branco privilegiado, né? Porque ele vai ter que olhar para esse lugar e, naturalmente, se for qualquer outra pessoa que não é óbvia como essa, ela tem este lugar como um lugar de muito desafio. E até a gente tem visto isso, né? Você vê que tem uma grande discussão do SG, se o SG acabou, se o SG não existe mais, e isso é muito forte, porque volta de novo a dizer assim, olha, essa sigla sopinha não existe, então talvez eu não seja mais cobrado por isso. Esse líder vai ser cobrado. Então eu diria que é o seguinte, ele tem que estar tecnicamente, tecnologicamente muito letrado, mas ele tem que estar letrado também na diversidade, porque o que você falou do mundo geracional vai acontecer nas empresas, essas pessoas estão vindo de vários lugares. Por quê? Porque tem em lugares como o meu, por exemplo, que está qualificando as pessoas e levando elas para o mundo corporativo. Lide com elas, porque você vai ter que aprender, entendeu? Eu vou mudar a pergunta que eu ia te fazer, porque quando a Carmela pega na questão de diversidade, e a minha pergunta, ela tá muito verticalizada, né? Quem cuida do líder? Talvez o conselho? Talvez, eu tô numa linha racional, também de poder, mas quando você fala de diversidade, eu inverto o olhar e penso no coletivo. Aí você me diz, Michelle, o quanto que eu tô sendo utópico ou não, mas quando um líder, ele trabalha esse lado que você trouxe, a autoconsciência de desenvolver o equilíbrio, quando ele olha para a diversidade, ele passa a ter um coletivo que vai cuidar dele. Olha a inversão aqui, um coletivo que vai cuidar dele, porque ainda tem um elemento inspiracional, ainda tem um elemento de um líder que é próximo. O que faz sentido aqui pra você ou não faz? Eu acho que faz. Sabe uma coisa que eu acho que ela é muito poderosa quando a gente descobre? E às vezes a gente demora mais ou menos, e talvez acho que tem gente que nunca descobre. Eu acho que é o poder da vulnerabilidade. É o poder do líder quando ele percebe que ele pode dizer, eu não sei, eu não tenho a resposta. Ele se conecta com o time dele num lugar e que o time dele fala, poxa, eu também posso dizer que eu não sei. E isso, quando a gente traz para a diversidade, eu acho que conecta numa camada a mais, né? Então, para a sua pergunta, se eu trago mais diversidade, talvez esse time acolha o líder? Eu acho que sim, mas eu acho que mais ainda do que só, isso assim, né? Falando
do acolher o líder, e não só necessariamente da importância da diversidade, porque acho que, sem dúvida alguma, requisito, né? Mas eu acho que eu trago a camada da vulnerabilidade, que o momento que o líder percebe que ele não precisa estar sozinho, firme e forte, ter todas as respostas, e que eventualmente, claro que não pode estar sempre vulnerável, né? Mas que eventualmente, quando ele abre essa porta de conexão, eu acho que ele leva as relações com o time para um outro lugar. Você sabe que às vezes a gente parte de generalizar, mas o que vocês estão falando aqui são muitas camadas aqui. Eu tô e de novo olhando nesse exercício de vulnerabilidade do líder, voltando ao que você falou do seu pai. Um líder, uma liderança, ela também foi formada em casa, né? Talvez como tendo um pai ou uma mãe como referência de uma geração diferente, né? Onde o controle e o poder eram outras coisas. Tem um processo de reaprendizagem que ele não é só óbvio, por isso, e aí tem muita terapia também, mas são muitas camadas aqui, né? Às vezes a gente vai simplificando, mas é muitas variáveis. E sabe uma coisa que eu acho que quando a gente, né, resgatando agora as gerações no mercado de trabalho, uma coisa que eu fico muito curiosa, a nossa geração, a gente não foi educado com uma inteligência emocional, aprender a falar de sentimento, aprender a analisar sentimento, né? Não sei vocês, se foram, acho que é exceção da regra. Mas, no geral, a gente foi educado para mercado de trabalho, para ser prático, para ser, né? Hoje, não sei se vocês sabem, mas é obrigatório nas escolas o ensino, né? Uma das matérias é a inteligência emocional. Então, essas crianças, elas crescem com uma outra consciência de sentimento, de emoção que nós tivemos, né? Então, essa turma começa a chegar agora, né, no mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa que me deixa até curiosa de como vai ser trazer de uma forma mais estruturada o lado emocional para o mercado de trabalho. E é um desenho aqui de um futuro próximo, na verdade, né? Porque junta com as discussões que estamos tendo sobre o tema, um letramento sobre o assunto. Carmela, nosso tempo voou, não sei se vocês perceberam, mas eu tô quase terminando. Foi uma conversa numa frequência profunda, né? Porque esse é um assunto, às vezes a gente discute esse assunto muito na correria do dia a dia, e ele é um assunto com muito, como eu disse aqui, com muitas camadas, e não é um assunto simples. Vou terminar com aquele desafio de olhar um pouquinho para o médio e longo prazo, para o futuro. Vou pegar até o gancho da minha em relação a mais consciência sobre uma inteligência emocional. O próprio exemplo que você deu, que não é um recorte social que determina ou não uma inteligência emocional, por exemplo, e um futuro mais multigeracional, um futuro talvez ainda mais tecnológico. Se você estivesse aqui numa consultoria e conversando com uma liderança para tentar navegar nesse futuro, o que você diria? Né, nesse futuro humanizado, tecnológico, mas que vai exigir muito, muito mais de nós em termos de senso crítico, de análise, de percepção e de sentir o outro também. Diria o seguinte, voltando lá para o tema de Tech for Good, que eu gostei muito, né, do Tech for Business, um dos pilares é a longevidade, né? Então, eu diria o seguinte, impreterivelmente todos nós vamos, se Deus quiser, viver muito, né? E esse viver, a qualidade de como isso vai acontecer dentro das corporações, no nosso dia a dia, na nossa vida, com as nossas famílias, com os nossos amigos, ele depende das decisões que estão sendo tomadas agora, né? Então, falando, por exemplo, de vulnerabilidade digital, se eu não acolher, se eu não qualificar, se eu não trouxer essas pessoas imediatamente, trazer as pessoas cada vez mais o mais próximo possível de um letramento digital, eu crio, e aí com a inteligência artificial, um abismo que nunca mais a gente vai conseguir alcançar. Tecnologicamente vai ser impossível. Então eu diria o seguinte, de todas as de desafios que tem liderança, o mundo cooperativo, todos nós temos, a questão da longevidade é uma discussão que, aliás, na Ásia eles têm muito, né, e muito forte. Eu acho que a maior discussão que a gente tem uma coisa de viver o hoje, de achar que é hoje, e o hoje vai ser assim para sempre. Não vai ser, né, e de fato não vai ser, talvez a gente nem esteja aqui para ver, mas o legado que a gente tem que deixar é que a gente tem que caminhar junto para que essas próximas gerações elas tenham algum tipo de futuro.
né? Você me lembrou de um alerta que o Fórum Econômico Mundial de Davos fez nesse ano de 2024, quando e aí ele lançou uma pesquisa em relação a isso. Ele disse que muitos países não vão ter nem o tempo de experimentar o lado positivo da inteligência artificial, em termos de desenvolver negócio. Isso está totalmente conectado com o que você falou aqui. Mi, para terminar agora, e aí dando um spoiler óbvio do seu livro, mas o que você tiraria? Eu acho que tem muitos elementos ali no livro quando a gente fala de futuro, mas o que você tiraria ali e traria para fechar essa tua fala, depois de toda essa conversa sobre humanização, a junção de tecnologia, o equilíbrio, o olhar para a liderança, o que você pensaria ali de tantos assuntos, mas para fechar aqui essa nossa reflexão? Então, acho que são duas coisas, tá? Muito pelo gancho do que a Carmela trouxe. Eu acho que quando a gente olha para o futuro do trabalho e para o impacto da IA nas carreiras, eu vejo esse grande gap acontecendo, né? Então, acho que muita gente vai se beneficiar, as pessoas que souberem, estiverem capazes de surfar essa onda. Uhum. Só que eu acho que a gente vai deixar muita gente para trás. Então, como que projetos como o seu, maravilhoso, como que temos mais projetos como esse para a gente poder capacitar pessoas que, né, não estão aptas hoje para se preparar para esse futuro. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo que você traz. E o outro ponto é como que a gente olha para a nossa carreira e se prepara para esse futuro que vem com uma velocidade absurda e vai exigir, né, uma reinvenção nossa muitas vezes ao longo da nossa vida, quando a gente fala de longevidade, né? A gente fala da quarta revolução industrial, muita gente pensa da mesma forma que foram as últimas, onde milhões de empregos vão desaparecer, milhões de empregos vão surgir, a gente vai levar uns anos para se adaptar, e aí eu sempre brinco, eu dou uma respirada assim, né? Ai, agora a gente vai dar aquela relaxada, porque passamos por essa revolução, e não vai ser assim, né? Porque em 2030 a IA já avançou tanto, junto com outras tecnologias, né? Computação quântica, robótica, e internet das coisas, e etc. E biotecnologia, em 2035 mais, em 2040 mais. Então, acho que esse nosso mindset de aprendizagem contínua, de desenvolver, né? De aprender a reaprender, a desaprender contínuo, eu acho que tem que estar no mindset de todos nós, para que a gente realmente consiga acompanhar essas transformações que só vão aumentar daqui para frente. Olha que interessante, eu vou terminar com essa tua fala de isso gera o que a tua resposta aqui gera um pouquinho de ansiedade, né? 2035 e transformações, e aí só reforça a importância da gente discutir o humano aqui, de se permitir, inclusive, da vulnerabilidade, mas de se permitir até tratar essa ansiedade aqui, né? E como que esse futuro que vocês descreveram, ele tá acontecendo agora, na verdade. A gente tá no meio dele. Mas que legal, que conversa profunda, um pouco diferente de todas as outras que a gente acaba tendo aqui, mas ela serve como um repertório importante, né? A gente tá falando para um público que vive todas as pressões que a gente colocou aqui, do futuro, do presente, das entregas e de como eu lido com as pessoas. Então acho que foi muito legal. Obrigado. Acho que deu match essa dupla, viu? Adorei. Foi Um ótimo, prazer. A gente vai continuar a conversa aqui, né? Como sempre continua. Michele, muito obrigado. Obrigada. Carmela, muito obrigado. Viu? Pessoal, obrigado pela presença de vocês em mais um episódio, nesse papo super profundo sobre humanização, trabalho, multigeracional e por aí vai. A gente se encontra no próximo Tech for Business, falando de negócio, tecnologia, comportamento, temas complexos, mas também apaixonantes. Nos vemos.